gravação. E beleza. Tá? Galera, eu vou depois, né, conforme eu for passando, a gente vai trabalhar aí com o conhecimento de vocês, tá? Também. E a gente vai se adaptando aí em cima do conteúdo. Porque assim, ele é bem extenso o desenvolvimento de projeto web. Ele tem várias vertentes, tá? Vários caminhos, várias maneiras. Então assim, a gente vai conversando e vamos definindo, aí eu vou me adaptando à necessidade de vocês, tá? Se alguém quiser fazer alguma sugestão, professor, eu acho que esse conteúdo seria bacana para quem já conhece, me manda no privado, a gente vai preparando e vai se adaptando, tá? Provavelmente vocês vão ter aí só a informação da disciplina, eu já tenho outras abas aqui, mas eu chamei, né, a primeira parte, informações sobre a disciplina, que eu coloquei para vocês, o plano de ensino, tá? A questão da avaliação também é tranquilo, né? Eu vou passando as atividades e eu vou definir o peso ainda do projeto, a gente vai ter um projetinho final, mas uma coisa bem tranquila para não pegar tão pesado com vocês, porque assim, vocês estão na fase do TCC e queira ou não queira, é o desenvolvimento de um projeto, tá? Na verdade é um desenvolvimento de um projeto, tá? Então é assim, não vou assim, a gente vai criar um projetinho bacana, mas não uma coisa robusta para ocupar tanto tempo de vocês, né? Até pensando aí para vocês, quem já está no TCC, quem está retomando, quem ainda vai entrar e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, primeiramente, desculpa o meu cachorro, tá? Como eu disse para vocês, antes de eu começar o projeto em si, tá? Eu quero fazer um apanhado de algumas terminologias e novas, assim, vamos falar novas áreas, né, que nós damos dentro desse desenvolvimento web, tá bom? Eu já vou direto falando aí sobre uma das áreas, tá? Que é o design de interfaces, que aí eu vou encontrar várias vertentes dentro dele, tá? Para a gente começar a pensar no nosso projeto. Mas antes de eu chegar no design, tem toda uma etapa que a gente vai ver também, tá? Mas assim, primeiro eu tenho que imaginar qual a interface, que tipo de interfaces que eu vou trabalhar, né? E aqui até quando a gente fala design, seria assim, o layout do meu site, do meu aplicativo, mas não só a questão do software, né? Mas também do equipamento. Como é que ele vai ser, né? Touchscreen, como é que vai ser o formato da tela quando vai criar alguma outra, né? Por exemplo, vão desenvolver um celular novo, né? Então o que vai ter de novo? Como que vai ser a aparência? Então assim, a interface não só está dentro do software, mas também do hardware, tá? E nisso, pessoal, quando eu trabalho com a design de interfaces, qualquer projeto que eu vou desenvolver, né, eu tenho que pensar em quem que é a primeira parte principal do meu projeto, tá? É o ser humano. Porque assim, eu estou desenvolvendo alguma coisa para alguém mexer. E hoje, dentro da área de desenvolvimento, o foco muito importante, né, é esse ser humano. Então assim, a gente até fala o UX, né, experiência do usuário. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, pessoal, para que eu penso no ser humano? Para desenvolver esse produto físico e também desenvolver esse produto virtual. Tá? Então, assim, quando eu vou pensar, né, no meu projeto, eu vou relacionar a configuração, a concepção, a elaboração de alguma coisa, tá? Então, de algo. Então, é assim, e essa elaboração, ela tem que ser dentro dessa dinâmica, né? Não é que tem que ser, o sugerido que seria dentro dessa dinâmica, tá? Entre o ser humano, a relação do produto físico com o produto virtual. Tá? Então, assim, esse desenvolvedor e esse cara que vai pensar nessa interatividade
que é o design de interfaces, ele trabalha nessas três vertentes. Quando eu falo de design de interface, tá? Eu vou pensar na parte visual, na usabilidade dessa minha aplicação, na arquitetura, né? Como é que, aonde ela vai ser hospedada, como que ela vai ser hospedada, né? Qual o tipo de servidor, qual o tipo de provedor, para onde vai, né? Se eu quiser alguma coisa, por exemplo, vou usar o Instituto, né? O nosso site, nós temos um servidor, né, nosso de domínio, aonde a gente hospeda o nosso domínio, aonde a gente hospeda o nosso site e qual o tipo de arquitetura para isso acontecer, né? Então, assim, essa arquitetura não só é da interface em si, mas a arquitetura também de hardware. As informações que eu vou disponibilizar, a navegação, as mudanças de telas, né, a transição. Então, assim, são algumas etapas que eu tenho que pensar hoje nesse meu desenvolvimento para atender, lembrando no slide anterior, o produto físico e o produto virtual. Agora, galera, eu até pus assim, AX, o X e o Y, que onda é essa, né? Então, é assim, hoje, pessoal, existem três vertentes dentro da interfaces e cada um trabalharia, né? Vamos supor, se eu pegar uma grande agência, né, de desenvolvimento, cada um vai trabalhar numa dessas áreas. Então aqui, ó, o AX, que é onde eu vou focar no ser humano, tá? É a experiência do usuário. Então, muitos dos desenvolvedores, né, ou do que se arriscam a desenvolver, eles criam um site, eles criam um aplicativo, mas não tem tanto acesso, não tem tanta usabilidade. Por quê, pessoal? Um dos motivos é porque não foi planejado. Eu não conheci o meu público, eu não conheci quem iria utilizar esse processo. E hoje, esse conhecimento do público, nós chamamos de UX, ou seja, User Experience, experiência do usuário. Por exemplo, né, vamos citar uma parte prática, uma das cartadas bacanas, né, das redes sociais, com o Google, porque tudo é marketing, tudo eu preciso ver, é venda, né, eu preciso ter um lucro em cima disso, nada é criado por esporte, mas quando eu vou no Google, tá, e procuro um produto, procurei relógio, o que vai acontecer, né? Na minha rede social vai aparecer, né, nas redes sociais que eu uso, vai aparecer várias propagandas sobre relógio. E aí, através, né, de uma arquitetura, de uma interface, eles conseguiram relacionar a minha experiência, né, que seria assim, um exemplo, né, eu estou procurando um produto. Isso é uma técnica, né, dentro da experiência do usuário. Não vou explicar tudo de experiência do usuário, porque seria uma outra... quem sabe, né, se vocês se interessarem, a gente pode também abrir essa vertente, mas assim, aí tem as técnicas, tem o software, a gente vai explicando como é que funciona. Mas outro, por exemplo, vamos pensar no Netflix. O Netflix também analisa a minha experiência, né, porque ele vai fornecer os filmes de acordo, né, vai pôr a sua página inicial lá no banner, né, na parte superior, ou vai chegar no meu e-mail um lançamento de um filme lá dentro do Netflix, através do estilo que eu assisto. Tá? Então também tá pensando nessa minha experiência, mas assim, dentro de uma navegabilidade, eu estou navegando. Mas tá, eu também tenho que pensar qual o público que eu vou atingir. Vamos pensar assim, hoje, as lojas virtuais atendem o público idoso? Alguém consegue me dar uma opinião sobre isso? A maioria das... Se for muito específico. Oi? For bem específico. Né, mas é assim, tem muitos idosos que não têm habilidade, né, para comprar. E ela não tem essa assim, vamos lá, eu vou induzir esse idoso a comprar.
né? E assim, por exemplo, a minha mãe não consegue comprar via internet, tá? É muito botão. Para ela é muito botão, é muito caminho, né? Então assim, se eu conseguir desenvolver alguma coisa que eu consigo incluir um idoso, um exemplo, tá? Eu trago esse público para o meu aplicativo, né? Para aquele objetivo que eu quero seguir, tá? Então assim, até a parte do layout. Outra coisa, o meu site, né, a minha aplicação, ela é inclusiva, ela vai atender o público que tem uma deficiência, né, especial aí, por exemplo, visual, auditiva, né? Como é que funciona? Ele vai atender esse público também? Então, toda essa conversa, eu realizo ela dentro da experiência do usuário, tá? Então, assim, não é só ir criando, eu vou criar, tá? E para quem? Né? Então é assim, vamos lá. O TikTok, hoje eu acredito que a rede social está dividida, né? Eu tenho um público para o TikTok, eu tenho um público para o Facebook e eu tenho um público para o Instagram. A minha mãe não aprendeu a comprar, tá? Mas ela aprendeu a mexer no Facebook, então ela está lá no Facebook. E se eu quiser o Instagram, um outro público, um outro objetivo, né? O TikTok também, mas no final tudo tem uma questão comercial aí no processo. Por exemplo, Twitter também é outro usuário, né? Então é assim, que público que eu quero atingir, e aí eu vou pensar em tudo, até no layout, né? Até assim a combinação de cor, até como é que vai ser todo esse processo, né? De combinar, de fazer um botãozinho diferenciado, enfim, né? Tem gente que não gosta de um site muito incrementado, dependendo do que for fazer, né? Então se eu quero chegar, eu quero uma coisa mais prática. Cliquei e comprei, né? Hoje, assim, eu conheço muito idoso, né? Eu trabalho num projeto aqui em São José na educação durante a pandemia, né? Até a gente tem um projeto de extensão e dos públicos que a gente atende é o idoso. Ele não consegue usar as ferramentas, o professor idoso, porque na rede estadual e municipal eles têm acima de 70, tem gente que dá aula com 65, 66, 67, né? E assim, eles não têm a mesma rapidez para aprender um software, né? Então assim, eu fico buscando ferramentas fáceis que eles possam utilizar nas suas aulas, né? Que não exige tanto, que não tenha tanto recurso e não exige tanto conhecimento. E aí a gente vai se adaptando a eles. Então assim, é um estudo, né, da experiência do nosso usuário. Agora, e aí, depois que eu tenho essa experiência, eu vou pensar na interface. Como que ela vai se comunicar com esse usuário? Como que ela vai interagir com o usuário? Então eu mapeei o meu público e galera, tem até lugares hoje, depois vocês podem pesquisar muito sobre a experiência do usuário, que tem psicólogos para a área digital, para entender o público que vai atingir, tá? A interface do usuário, né? Eu vou pensar na interface. Eu acredito que aqui vocês conheçam até bem muitas coisas. Não sei se, dependendo de quem já trabalha na área, né? Se hoje pense muito nesse termo, né? Nessa nova técnica, tá? Apesar que sempre existiu, mas mudou-se algumas maneiras de pensar. Agora, na interface, essa minha aplicação, ela vai ser responsiva. Ela vai atingir tanto o smartphone, o PC, né? Ela vai se adaptar a um tablet, né? Ela vai se adaptar a uma TV, ela vai rodar, né, tanto no Windows, né, na plataforma Windows, tanto lá no iOS, tá? Do Mac. Eu vou pensar nessa interface, mas aqui é mais assim para se adaptar. E aí vem a arquitetura da informação para ver aonde eu vou, né, inserir todas essas informações, como é que eu vou arquitetar ela, né? Eu vou organizar ela. Então é assim, quando eu vou criar um projeto, pessoal, mas professor, por que está começando com isso, né? Porque como eu disse, na hora que a gente começar a desenvolver o projeto, eu vou trazer algumas técnicas que estão dentro desses itens para a gente também agregar no nosso projeto.
Porque de repente eu fico com algumas ferramentas de criação de projeto, não de desenvolvimento, tá? Que já são um pouquinho ultrapassadas, né? Eu aprendo lá na área acadêmica e vou trazendo, mas será que elas são usadas no mercado hoje? Tá? Então, existem ferramentas, técnicas e ferramentas que temos aqui dentro que são mais atuais, beleza? Aí aqui eu vou ter a explicação do que seria a experiência do usuário, né? Eu acabei explicando para vocês já, que seria o usuário final da empresa, tá? Para ele poder aí deixar ele satisfeito com todo o processo dos nossos produtos, né? Então aqui a interface que eu vou pensar tanto, né, como eu disse, na parte visual, tanto também na parte física e quanto digital. E a parte que eu vou organizar essas informações, tá? E facilitar aí a busca do usuário, né? A segurança, né? Muito importante a gente falar a segurança hoje, né? Porque assim, muito do que nós trabalhamos, né? Vamos pensar assim, questão web seria para um consumo, né? Lógico que tem outras aplicações, tem outras coisas, mas vamos pensar assim nesse público de consumo nesse primeiro momento. E o layout, tá? Uma coisa bem rápida. Quando eu começo a pensar no layout, eu vou pensar aí na questão dos textos, dos gráficos, das imagens, né? E esse esboço ou esse rascunho, tá? Que eu faço, a gente também vai ver uma técnica chamada wireframe, tá? Que é esse rascunho, que é que eu penso nesse processo, tá? De como é que vai ser encaixado os textos naquela minha página, tá? Como é que vai ser encaixado um gráfico, uma imagem, tá? E assim, galera, algumas dessas áreas que eu tô falando para vocês aqui, não é tão fácil. Tem gente, a pessoa que trabalha no back-end, tá? Na parte lá de banco de dados, no PHP, tá? E que não trabalha, é lógico que eu preciso conhecer o front-end, só para quem, né, eu acredito que todo mundo possa estar com essa terminologia, mas o front-end é a parte da frente, né, é a parte do layout, e o back-end é a parte que eu dou vida, entre aspas, que eu dou vida para o meu front-end. Então esse back-end, né, é aí onde entra o desenvolvedor, o programador, né, que a gente usava esse termo. E o cara do layout é o antigo lá, né, do front-end, é o antigo web design. Apesar que na época o web design fazia tudo, né? E hoje não, hoje se divide, né? Então antes de eu chegar nesse front-end e nesse back-end, eu pensei nesse processo que eu estou falando para vocês, tá? Todo esse processo antes de eu chegar, tá? Portanto, pessoal, vou voltar aqui, que se eu não olho para vocês, parece que eu estou falando sozinho. Então, assim, esse cara, né, quem é bom de front-end, dessa criatividade do layout, da combinação das cores, né, de eu ter um site que vai atender meu público visualmente, que vai ficar agradável para aquele público, eu acho que é uma das partes mais difíceis, tá? Porque assim, ele envolve uma coisa que é muito difícil ensinar. A gente põe algumas técnicas, mas a criatividade, né? A criatividade eu vou criar um logo, por exemplo, né? Um banner para colocar lá. E assim, se o cara não for bom de criatividade, não vai ficar uma coisa chamativa, uma coisa bacana, tá? Então, eu vou citar um exemplo aqui, ó. Eu tomo conta de um site, tá? É de um colégio particular aqui em São José, chamado Santo Inês. Tá? É um site tranquilo, simples, né? O que mais pega é o sistema que nós temos, né? Que aí entra muito a minha parte. Mas, por exemplo, tá? Esse banner que ele tem aqui em cima, né? Na parte superior, eu não crio ele, é uma outra pessoa, né? Ela até contrata uma empresa, o colégio, para desenvolver, né, essa parte de banner. Eles me mandam um arquivo em PNG, tá?
ou JPEG, dependendo do que for, e eu vou adaptando ao site, tá? E eu não, mas assim, cara, se eu for criar alguma coisa, eu até crio, né? Mas assim, eu não sei se ficaria tão bacana, tá? Tão bacana. Então, assim, a aparência do meu site, né, do site que eu monto, ela conta muito essa parte do design, porque assim, a gente discutiu junto a pessoa que cria e a gente foi definindo a aparência, então não ficaria uma aparência tão legal. Agora, por exemplo, ó, uma área que ele não discute comigo, né, que é a área que a gente desenvolve aí, né, junto com uma aplicação que a gente também tem esse web portal, tá? E a gente também usa alguns aplicativos prontos e a gente vai se adaptando. Não tem aparência, né, galera? Tá? Não tem aparência, né? Olha lá, ele é simplão. Ele vai entrar, vai ver nota do aluno, presença, mas eu preciso de uma coisa mais rápida, né? Mais dinâmica. E também tem um aplicativo que ele pode abaixar lá no App Store ou no Google Play, tá? E aí e é isso que a gente trabalha mais, porque aqui você criou, né? É uma apresentação da escola, né? É aqui um site mais de apresentação, não com um portal, como nós temos no Instituto. Aí a gente vai adaptando, tá? E aí, assim, o que mais a gente foca é nessa... Hoje, nós, aqui no Instituto, nós chamamos de swap. Então, essa área aqui, ela está muito envolvida no meu back-end, tá? Ela está muito relacionada com o meu back-end. E eu não penso tanto nessa parte do front. É lógico que tem que ter um front, que a pessoa tem que entender o gráfico, ela tem que entender a maneira da chamada, né? Se eu pôr uma coisa muito bagunçada, uma coisa muito complexa, eu não entendo, tá? Por exemplo, hoje todo mundo conhece o Swap, né? Todo mundo conhece o Swap. Vou parar um pouquinho. José Antônio, o Vitor, você sabe da vida dele? O José não me escutou. Então, assim, vamos pegar um exemplo. Todo mundo aqui conhece o Swap, tá? Quando eu abro o Swap, para nós que temos habilidade em informática, eu abri o meu aqui. Ele é um sistema robusto, tá? Ele é um sistema grande. Beleza, pessoal? Mas nós, servidores, eu tenho aqui os menuzinhos no que eu sou autorizado a trabalhar, tá? Mas na implementação do swap, para as pessoas que não são da área de tecnologia, não são de informática, muito de humanas, eles têm uma grande... Até existe alguns, né, que têm uma dificuldade de trabalhar dentro do swap. Tá? Então é assim, eu tenho que... para a gente é muito comum, mas tem um menuzinho aqui. Eu que sou da tecnologia, o swap me confunde muito. Muito. Eu concordo, Letícia. Eu concordo. Assim, é como eu mexo todo dia, eu trabalho todo dia no swap, né? A minha parte, ó, só para vocês verem, rapidinho. Eu trabalho com licitações do contrato no Instituto, tá? Então aqui tem os meus processos. Eu vou clicar aqui, um exemplo. Tem todos os meus processos, né? Então tem os processos que eu tenho que receber eles para eu dar continuidade, tá? Na parte de compras, processo administrativo quando a empresa não entrega e vai embora. Então, glória a Deus, eu tenho 11 aqui para me cuidar. Aí, que não é pouco. E eu tenho 12 que está em encaminhamento, tá? 12 que está em encaminhamento. Então é assim, quando eu clico, tá? Eu vou pegar esse daqui, ó. Quando eu clico nesse projeto, nesse processo, tá? Olha lá, ele vai buscar no banco de dados aonde nós temos o processo inteiro, tá? Então, ó, aqui eu tenho o termo de referência, eu tenho o pregão, cada uma coisa que é uma parte do processo. Esse é um processo da renovação de quem mesmo, o aditamento é a renovação do seguro dos estudantes, tá? Então, eu tenho várias etapas para quem está na extensão, né, e trabalha aí com estagiário. A gente precisa fornecer o seguro,
Então a gente está renovando com a empresa. Então tem várias etapas. Eu não estou falando na elaboração dos documentos, tá? E nem todas essas etapas, ela está na legislação, tá? Eu não posso vir aqui no Swap e criar os documentos que eu quero, tá bom? Então, por exemplo, ó, esse é um documento da empresa, né? Então esse é um documento externo. Quando eu venho no Swap, eu tenho também, né? Deixa eu pegar aqui, ó, o ofício. O ofício é nosso? Tá? Então, assim, eu tenho o ofício. O ofício é um documento interno, tá? Que eu crio ele, vou ter assinatura digital, bonitinho, não preciso assinar ele manuscrito. Então aqui, galera, eu tenho aqui em documentos, processo A1, esse é o processo. E eu tenho a maneira de documentos para criar os documentos. Então, assim, o professor, se ele quisesse fazer um comunicado lá para a pessoa do sócio pedagógico, ele não precisa escrever à mão. Ele vem aqui, clica em adicionar documento, ele vai criar um ofício e vai encaminhar para o sócio pedagógico. Nós eliminaríamos todo o papel do processo. Só que, né, aqui a gente também tem a parte, eu também tenho acesso à parte do ensino, tá? E aí alunos e professores. A questão da chamada, né, a gente tem que rebolar às vezes para descobrir, tá? Porque assim, é muito recurso, é muito. Então é assim, como eu trabalho todos os dias, hoje ficou fácil para mim. Mas, dependendo do que for. Mas é o seguinte, o que faltou, Letícia, no Swap? Porque ele é funcional, tá? Ele roda tudinho, não dá BO. Mas o que faltou? A implementação, né? O treinamento. Alguém chama vocês e explica como é que o Swap funciona? Né? Essa é uma grande falha do Instituto. Aquele primeiro acolhimento lá no primeiro semestre do curso deveria ter um dia só para capacitar para o Swap. Porque chega na renovação da matrícula, vocês sofrem. Tá? Sofre demais, um exemplo, né? Então é assim, o sistema funciona, mas a informação ela não foi corretamente compartilhada. Tá? Então aí a gente começa a desmerecer esse aplicativo, essa ferramenta. Então por quê? Porque não teve esse planejamento que a gente vai começar a pensar. Tá? Não teve, certinho, pessoal? Então, assim, não foi pensado no público que eu vou usar. Né? Então, assim, o pessoal da exata de uma maneira, o pessoal de humanas, nós temos um nível de idade, nós temos um nível de aluno. Agora, é assim, ó, deixa eu fazer uma pergunta bem... Está sendo gravado, mas eu não estou falando mal não, viu? Estou falando a realidade. O José, será que ele está conseguindo fazer o login com o e-mail dele, tudo certinho? Tá? Porque ele tem que entrar no e-mail do Instituto, né? Beleza? Então, pessoal, eu vou citar um outro exemplo aí nosso na prática. Hoje, a pessoa que vai solicitar, ela fez o Enem lá, sabe? Ou o Enseja, para concluir o ensino médio ou ensino fundamental, beleza? Então, galera, ela, tá? É o instituto que dá a certificação para eles hoje, tá bom? Mas, galera, ela tem que vir aqui e ela tem que acessar o Swap. Tá? Ela acessa o Swap. Mas ela não lê o edital, porque assim, ela não tem um grau de conhecimento muito grande, tá? E aí, assim, ela chega na instituição, eu vim aqui, não, você tem que entrar no Swap e solicitar. Então, até ela ler uma tela e chegar aqui embaixo, por quê, pessoal? É assim, o Enem nem tanto, mas o Enseja, tá? Tem muita galera, assim, o ensino fundamental, o EJA, pessoas assim que têm baixo conhecimento, baixo estudo, mas eu tenho que incluí-las.
E aí eu vou chegar aqui, ela descobriu o caminho, clicou, e aí eu preciso ter um CPF, né, que todo mundo tem. E e-mail, todo mundo tem? Né? Muitas pessoas, é muito comum quando você se relaciona com determinado público, que elas criaram um e-mail para poder colocar no celular, um Gmail, por exemplo, e não lembra a senha mais. Ela nem usa o e-mail, ela usa ele para entrar no celular dela, para cadastrar a primeira vez. E aí ela põe o e-mail, vai lá o certificado para ela, tá? Mas ela não tem a senha. Então é assim, eu preciso pensar em todo esse contexto. Para eu, assim, eu estou dentro de uma instituição de ensino e assim, eu não posso distinguir ninguém, todo mundo tem que ter o mesmo tipo de acesso e a mesma facilidade, tá? Então assim, essa implementação, por mais que é funcional, ele roda, mas eu acredito que não seja tão inclusivo. Isso é uma opinião particular, tá? Isso é uma opinião particular, beleza? Mas para isso, né, dentro desse, na parte de desenvolvimento, eu tenho que documentar. Por exemplo, o swap, que é tão grande, se ele não for documentado, porque sai servidor, entra servidor, eu vou perder se eu não tiver esse documentado. Então tem que entrar, o outro vai continuar, tá? Ele pode mudar de setor e vai embora, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, quando eu pus aqui analisando o layout do Netflix, né? Apesar que assim, eu cancelei o meu plano porque eu estou repartindo com a minha irmã e eu não lembro a senha. Mas eu vou pôr, deixa eu ver aqui se eu... Não, assinatura você não vai ter minha agora, não. Tá, mas assim, eu acredito... Peraí, até mais. Só um minuto, tá, galera? Deixa eu pôr rapidinho aqui. Confie no 6, tá? Não tem problema com a senha, não. Tá, então, galera, ó, quando nós entramos, né, no Netflix, primeiramente ele já permite cada um ter o seu perfil, tá? Então eu vou clicar no meu perfil e aí ele vai vir, galera, com, né, as opções de acordo com a minha experiência, tá? É diferente, se eu entrar do meu filho lá, vai ter de um jeito, da minha irmã vai ter de outro, e assim por diante. Mas ele usa várias técnicas, tá? Então assim, por exemplo, quando eu estou, aqui eu tô a gente está pelo computador, tá? Então quando eu passo o mouse em cima, né, do filme, ele dá o destaque, tá? Ele vai dar esse zoom. Aqui, cada uma delas vai ter cada um dos recursos deles, né, vai ter um nome da técnica. Eu vou depois, tá? Hoje, na hora que eu finalizar a aula, eu vou deixar uma apostilinha para vocês, tá? Que eu acho que vocês já tiveram, eu não vi, mas eu acho que vocês tiveram. Interação humano-computador, vocês já tiveram essa disciplina? Já, né? Então, muito do que eu estou falando está dentro desse contexto da interação humano-computador. Eu tenho uma apostilinha que eu dei aula num curso do IFSU de Minas. Ela é muito bacana. Eu vou deixar ela como material complementar. Isso é importante eu pensar, né? Então, assim, lá vai ter os nomes das técnicas do Facebook, do Netflix e assim por diante, tá? Mas cada um tem a sua particularidade, né? Então, eu posso, né? Ele permite eu ter ele vai, esqueci o nome, gente, perdão. Eu vou clicando e ele vai passando, né? Essa lista que ele trabalha aí na horizontal, por exemplo, tá? E assim por diante, os menus,
né? Então assim, ele tem a sua particularidade. É funcional? Quando eu analiso alguma coisa que é funcional, eu penso na minha mãe, tá? Minha mãe consegue entrar no Netflix e consegue navegar no Netflix, beleza? Tá? Então, ele consegue atingir qualquer público, galera, qualquer público, né? É lógico que às vezes minha mãe não tem essa facilidade de fazer uma inscrição, de pagar essas coisas, mas de navegar ela consegue, tá? Então, quando eu penso no Facebook, tá? Que é um outro sistema, né? Embora eu abro ele, né? Hoje ele é lógico que algumas pessoas já não usam tanto ele mais, mas não é pela navegabilidade nele, é pelo conteúdo que às vezes hoje assim mudou, né? Quando ele começa lá atrás, era de um jeito, hoje, né? Vai discutir política, vai discutir relação, vai discutir vários assuntos. Tem gente que não gosta, ela quer ver foto, tá? Ela quer ver só foto. Então, se ela quiser ver foto, vai lá para o Instagram, né? Que não vai ter tanta discussão, tanto assunto que eu vou achar no Facebook. Mas é lógico que o meu que vai aparecer aqui é adaptado à minha experiência, né? Então, a minha mãe consegue navegar. Então, assim, ele tem essa divisão que a gente vai ver o nome agora, tá? Que quando nós pensamos como é que vai funcionar, ela chama-se de grid, tá? Ela é como eu vou dividir o meu espaço, né? Então olha aqui, esse aqui é um grid do Twitter, né? E assim eu traço a divisão e como é que eu vou formatar, né? Eu vou disponibilizar o conteúdo. Então aqui no Facebook, tá? Ele tem 3 grids. Ele tem essa barra lateral, ele tem a do lado esquerdo, né? Ele tem o conteúdo principal. Aqui são alguns menus que eu posso utilizar, grupos e assim por diante, né? A parte assim de que eu quero comprar alguma coisa, né? Ou eu divulgo o marketplace e assim por diante, tá? Então aqui são algumas aplicações que ele me fornece. E aqui, né? Praticamente os meus contatos, mais algumas propagandas que acabam aparecendo para mim, tá? Então assim, e no meio, né, seria o conteúdo em si do Facebook. Então ele é dividido em três grids, tá, galera? A pessoa vai trabalhar com 3 etapas: aqui, aqui e aqui. Mas quando eu entro lá no meu perfil, tá? Quantos grids eu encontro? Eu encontro 2. Ele é diferente, tá? Aqui em cima ele não muda, tá? Aqui a gente não conta como grid, mas assim, ó, eu tenho esses 3 grids aqui. Eu posso até falar, perdão, 2. Eu posso falar que eu tenho até 3, tá? Porque eu posso separar esse menu aqui também com um grid, tá? Essa parte superior aqui, onde tem os amigos, as fotos e vai embora. Então, galera, são as divisões que eu crio. Então, antes de eu desenvolver o meu site, tá? Eu tenho que também pensar como que ele vai ser dividido. Então, isso é uma técnica. Esse é um exemplo que a gente dá o nome de grid. Então, isso também faz parte do meu planejamento, tá? É lógico que depois que eu venho toda a parte da estrutura, que eu fiz o briefing, se eu entrevistei o usuário, eu descobri o perfil, né? Depois eu chego nesse grid, tá? Mas isso daqui seria uma das técnicas atuais. E, né, os wireframe, tá? O wireframe. Então é assim, hoje, antes de eu começar, depois que eu definir tudo que vai ser, que plataforma eu vou usar, já tem tudo, como eu falei lá do grid. O wireframe, né, nós temos 3 wireframe: baixa, média e alta, tá? Aqui não seria o site pronto, tá, galera? Aqui eu vou definir, primeiro eu estou lá fazendo entrevista, aí eu vou lá, começo a ver as ideias e começo a rabiscar o meu projeto, desenhá-lo, né? Então a gente fala um wireframe de baixa, tá? Eu também tenho, né, o wireframe de média, tá? O wireframe de média que aí eu já transformo ele, eu uso ferramentas geométricas, né? E exemplos de textos para definir. Aqui vai o banner, aqui vai algumas imagens,
né? Aqui vai os contatos e informações da empresa, enfim, tá? Eu começo a montar, mas isso não é só. Aqui a gente está no exemplo de site, mas eu também penso na questão, né, de outras aplicações aí, como por exemplo o próprio celular. Então, pessoal, aqui já seria, eu já tenho o logo, eu já tenho os desenhinhos e aí eu vou montando. O cara lá do layout, ele criou tudo para mim, eu monto e formo de acordo com o wireframe que eu fiz. E aí eu monto. Aí eu entrego esse projeto para o cara lá do front-end e que ele também desenvolveu. Aí ele vai chamar o cara do back-end e os dois começam a desenvolver juntos, tá? Aí assim, por exemplo, o cara do back-end, opa, aqui tem a busca no portal. Então lá vai eu fazer a busca do portal, tá? Mas eu preciso saber, o cara do front-end, como é que ele fez as marcações do link? Tá? Ele criou, mas quais são as marcações? Como é que eu vou redirecionar? Tá? Quais são os nomes das minhas páginas, que de repente for página, né? Qual a técnica que ele usou? Se não tiver isso documentado, o cara do back-end ele tem que entender o processo inteiro para depois ele programar. E isso é uma perda de tempo enorme, tá? Então, galera, por exemplo, né? Hoje, vou abrir aqui rapidinho. Depois eu vou disponibilizar o link. Peraí. É lógico que as grandes ferramentas, tá, pessoal? Eu posso, hoje, por exemplo, a gente tem o Canvas, né? Eu acho que todo mundo conhece. Deixa eu pegar aqui um que eu gosto de usar. Peraí. O Lucidchart ele é bacana. Tá? Então, assim, eu pus aqui desenvolvedor, depois eu vou colocar alguns links que eu uso, tá? Então, aqui eu começo a fazer o diagrama do wireframe, tá? Pera aí, gente, deixa eu ver se é algum aluno, porque tá bombando aqui. Não, não é não. Então, pessoal, eu tenho vários sites, né, que eu posso. Hoje eu também tenho aplicativos, programas que eu posso instalar no meu computador, tá? Para desenvolver o wireframe. Mas, né, eu posso. Deixa eu só entrar aqui, tá? Uma demonstração bem rapidinha. Vou relacionar também depois os links, tá? Para quem quiser conhecer sobre o wireframe, tá? E desenvolver. E assim, galera, olha lá, o Lucid, né? Ele é muito bacana. Dá para a gente criar um ML que nós também vamos usar, tá? Aqui nós estamos falando de wireframe, então assim eu posso criar um wireframe na questão da média, tá? Aqui eu já tenho um outro que tem um gráfico, aí eu posso trabalhar com ele na alta, tá? Então assim, quando eu venho novo, tá? Ele vai ter várias opções, né? Que eu posso estar utilizando, né? E isso daqui define muito dos documentos que nós vamos trabalhar, tá? Não só o wireframe. E ele tem tudo, só que assim, vai chegar uma hora que ele tem uma limitação, tá? Então, pessoal, olha, ele tem os modelos e assim por diante, tá? Planejamento de projetos, né? O scorecard, né? Ele é bacana aí para a gente relacionar, né, o projeto. E só que lá, alguns, né, ele vai ser pago e assim por diante, tá? Mas assim, tem outros bacanas aí que eu vou deixar com vocês. E aí, né, quando, quer ver, ó, deixa eu pegar um aqui. Tá? Então assim, olha lá, eu tenho a questão de diagramas de banco de dados, que nós também vamos trabalhar, tá? Eu acredito que vocês já chegaram a ver alguma disciplina, mas ele vai fazer parte do nosso projeto, tá? Eu vou pegar esse daqui, ó, deixa eu pegar esse R aqui, deixa eu ver aqui, usar modelo, tá? Gente, eu acho que é só 3, mas vamos ver se ele vai abrir aqui.
Tá, olha lá. Então é assim, além do wireframe, né? Eu comecei com wireframe, mas tudo, eu tenho vários hoje sites, né? Se eu for, para a gente fazer o nosso projeto mais simples, né, dentro da nossa disciplina, tranquilo. Mas se eu for criar uma coisa maior, né, eu tenho várias ferramentas aí que vai me auxiliar a estruturar. Né, e de repente eu crio o wireframe, depois eu consigo já converter ele em HTML e aí eu crio um framework, um template, enfim. Tá? Então assim, eu tenho vários que eu posso trabalhar. Um mais simples, né? Que aí não sei, aí aqui seria só para a parte gráfica, né? Eu posso usar o próprio Canvas. Então ele também acaba, né, sendo um wireframe de alta, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, um modelo. Deixa eu, peraí, criar o designer. Deixa eu pôr aqui site. Peraí. Vou pegar aqui, ó. Tá, então assim, um site comum aqui seria para um aplicativo, tá? Um exemplo. Então isso daqui é um wireframe de alta, né? É lógico que eu peguei um pronto, né? Mas eu posso pegar algum aqui e depois criar o meu, tá? Não é bacana, né? O certo é você criar o seu, mas eu também posso criar o em branco e posso trabalhar ele da maneira que eu quiser. Inclusive, né? Olha aqui, ó, eu posso publicar ele como website, tá? Então é assim, aí seria como uma apresentação, por exemplo, e eu publico ele, né? Só que aí eu vou ter que, aqui é um exemplo, tá? Mas se eu quiser publicar ele num domínio, alguma coisa assim, eu tenho que pagar, tá? Então, galera, e aí vai ter os links, outras páginas e vai embora. Mas assim, aqui não é nem para eu criar nada, é para eu montar o meu escopo, para eu montar, eu pensar nesse projeto. Porque na hora que eu chego em front-end e back-end, isso está tudo pronto. Eu não preciso me preocupar com essa parte de criação, que ela, como eu disse para vocês, ela é bem complexa, tá? E pessoal, eu tenho, né, que pensar aí nessa usabilidade, né? Essa usabilidade ela é relacionada à facilidade, né? Como eu falei para vocês, tudo que eu for criar agora, pensando nesse processo, tá? Antes de eu chegar em todas essas técnicas aí que eu falei, o exemplo, né? Lembra que eu comecei com o design de interfaces, né? Olha aqui em cima. Por isso que eu só falei da questão do wireframe, do briefing, então assim, do briefing não, do grid, tá? Porque aqui a gente estava pensando na interface, aqui é um pedaço do nosso desenvolvimento, tá? Agora, né? Antes de eu comecei de trás para frente, né? Mas antes de eu fazer tudo aquilo, o que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que preparar o meu briefing, que é o resumo. Tá? E aí é onde eu vou entrevistar. E aí eu vou me entrevistar, eu vou tirar todas as dúvidas do meu processo no briefing. Então, qual é o nome da empresa, qual é o segmento, qual é o público-alvo. O projeto se refere a um site, a um sistema, a um aplicativo ou todos. Tá? Então tem assim, muitos dos nossos sites, ele engloba, ele é um sistema hoje, né? Ele é um sistema. Então, galera, eu começo, tá? Todo esse planejamento para eu chegar aqui, ó, como eu estava falando, front-end, back-end e suas linguagens. Atenção, galera. As linguagens que foi citada, que vão ser citadas aqui, são coisas mais simples, né? Porque, como eu falei, são ferramentas que dá para a gente usar, né? De repente só tem alguém trabalhando com celular, por exemplo, tá? Então, quando, né, eu vou nessa desenvolver, depois que eu tenho todo o projeto pronto, na verdade, galera, na verdade, a nossa disciplina, ela não seria para chegar no front-end e back-end, ela seria só para ficar lá, no desenvolvimento do projeto, tá?
no desenvolvimento do projeto. Aí eu vou pensar se a gente consegue relacionar alguma coisa junto aqui a gente pararia num wireframe alto, tá? Vocês criaram e parou por lá. Mas, né, vamos ver o que eu vou bolar aqui com vocês para ficar um negócio mais dinâmico. Tá? Então é assim, essa vertente do front-end, né, que seria a parte inicial e o back-end, entre aspas, né, a parte inicial e a parte final, tá? Eu tenho que pensar em todos os processos, né? A vida da interface, a interação com o usuário, a experiência do usuário, né? Então assim, o layout, a disposição dos meus botões, tá? Eles têm que ser adaptados ao público que foi estudado aqui na experiência do usuário, tá? Se trabalhar com zoom, ele vai se adaptar, ele vai navegar bacana, né? Ele vai ser responsivo em todos os tipos de ferramentas que eu tenho aí, né? De celular, ele vai embora, né? Então assim, eu já tenho que pensar, porque senão essa vida aqui, ó, eu vou gastar uma energia, tem um punhado de site aí que as pessoas não acessam, tá? Basicamente, o padrão, tá? O padrão, temos outras ferramentas, tá? Outras classes, outras bibliotecas que são inseridas, né? Dentro aqui do JavaScript, por exemplo, e da outros processos, tá? De criação muito mais no CSS, muito mais assim grandioso, mas a base deles todas, né? Hoje HTML5, CSS, JavaScript, né? Então assim, o front-end ele trabalha muito com esse desenvolvimento. Ah, mas e o back-end? Cara, se você não entender, por exemplo, HTML5, como é que eu vou adaptar o meu PHP aqui, por exemplo, para relacionar com o meu banco de dados? Se eu não sei essa estrutura, tá? Então não dá para viver. O nosso colega, esqueci o nome dele, ele falou, eu trabalho nos dois, front-end e back-end. Tá? Então é assim, o cara do back-end ele tem que saber o front, e o front também tem que saber back-end, porque assim, dependendo de como é que eu estruturo, como é que vai ficar, tá? Como é que vai ser os meus relatórios, né? E assim por diante, tá? Os meus controles e vai embora, tá? Então é assim, aqui eu não vou ficar falando, isso daqui vai ser depois, né? Aqui eu citei um exemplo aqui na parte do que seria o HTML, eu acho que vocês já sabem de cor salteado, tá? A questão do estilo, né? A linguagem de estilo que é o CSS, tá? A linguagem que eu dou uma vida para esse processo, né? Só para relembrar uma coisa, HTML, cuidado, tem muita gente que dança num concurso, numa perguntinha simples, HTML é uma linguagem de programação? HTML não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação, tá? Deixa eu conversar com vocês agora, fala comigo. Qual que é a diferença de uma linguagem, bem prático, tá? Bem simples. Qual que é a diferença de uma linguagem de programação e uma linguagem de marcação? Alguém responde para mim, por favor, qual é a diferença da marcação e da programação? Eu sozinho, falem comigo. Todo mundo foi jantar. João Pedro, fala comigo, João Pedro. Professor. Qual que é a diferença da linguagem de marcação e programação? Não sabe. Ó, Posso chutar uma definição, mas não tenho certeza. chuta comigo aí. A linguagem de programação é uma linguagem que se comunica diretamente com a máquina do usuário. Uma linguagem de marcação, ela só é utilizada no compilador do navegador. Boa. Tá quase lá. Mas é isso, tá? Então é assim, vamos resumir. Galera, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Dependendo da área que vocês forem seguir, né, o que vocês forem querer fazer, quando eu for prestar um concurso público, tá? Ou até numa empresa, dependendo da empresa, se tiver um processo seletivo,
E uma das primeiras partes é escrito, é teórico, tá? Depois que vem a prática. No concurso público não tem nem prática, você tem que passar na teórica e aí você vai assumir seu cargo caso você passe. Então é assim, eu vejo muito, eu falo isso porque é muito, tá? Todo mundo fala HTML é programação. Não, ele não é programação. Tá? Ele é uma linguagem de marcação. Nós não criamos um executável com ele. Nós não criamos para ele rodar numa máquina virtual, né, como o ponto .class, que é do Java, que roda dentro de uma máquina virtual, né, o Java RUM. Ele não roda dentro do sistema operacional direto, tá? Então, assim, a linguagem de marcação, que seria o HTML, ele marca para ser interpretado, como o João disse, pelo navegador. Tá? Então, é assim, ele marca os pontos, o que vai ser feito, e ele não é executado linha por linha. Quando vocês trabalham em programação, é executado linha por linha. Tá? Mesmo se, assim, a programação objeto já é um pouco diferente, tá? Mas existe uma lógica, uma rotina. Agora, se aqui é marcação, eu posso pôr imagem em cima, eu posso pôr imagem embaixo. Isso não, tranquilamente. Né? A imagem, o texto, eu posso mudar as posições. E eu marco essas posições. Mas, além disso, né, ele é interpretado pelo navegador. Mas, na verdade, não é só pelo navegador. Ele tem um protocolo. O protocolo é o HTTP ou HTTPS, né? Que ajuda nesse processo de interpretação. Beleza? Por quê, galera? Porque os protocolos, né? Porque se fosse por navegador, eu estava amarrado, eu teria que ter uma linguagem para cada navegador. Hoje não, HTML é no mundo inteiro. Por quê? É definido pelas regras de rede da internet, né? E lá o IEE, né? Tem vários números do IEE que define essas regras. Então ele usa o protocolo, né, de hipertexto, né, que é o HTTP, e ele permite essa, vamos falar assim, essa tradução para a linguagem nossa, né, dentro de um navegador. Então todos os navegadores usam o protocolo HTTP, além dele auxiliar na busca do meu domínio em algum lugar do servidor do mundo, ele auxilia trazer o meu site e ele ser interpretado, tá? Agora, quando eu tenho uma linguagem de programação, eu crio um programa que ele é executado linha por linha, tá? Ele tem que ter uma sequência, né? Eu não posso alterar aquela sequência, tem toda uma regra, senão ele não roda. HTML, se eu erro um comando, ele dá problema? Não, ele vai aparecer. Né? Se eu pôr um comandinho errado, pode ser que eu, por exemplo, eu vou pôr imagem, eu não ponho um src na imagem, ele não vai aparecer a imagem, mas meu site vai estar lá funcionando, porque ele marca. Agora, quando eu estou dentro de uma linguagem de programação, uma outra diferença, se eu erro um ponto e vírgula, para tudo. Se eu erro uma aspa, para tudo, tá? Então, se eu pensar no JavaScript, por mais que ele não rode no sistema operacional, mas ele é uma linguagem de programação. Porque ele tem uma sequência lógica, tá? E se eu erro alguma coisa, para tudo, tá bom? Então, essa é a diferença. Agora, voltando, galera, olha, a linguagem de marcação, linguagem de estilo, que é o CSS. O estilo, ele dá aparência, ele dá a cor. Antes, galera, a gente, lá no HTML, antes do HTML5, o 2, o 3, né? O 4, o HTML5 teve uma revolução. Mas tem muita gente que programa aí hoje que fica lá em HTML4, 3 e não usa os novos recursos do HTML5. Ele tem muito recurso bacana. E antigamente nós fazíamos tudo dentro do HTML, né? Então eu tinha que fonte, size, né? O fonte, color, punha nessa linha. Depois, aí se eu tivesse que fazer cada título, né? Por exemplo, eu tenho 10 títulos, eu tinha que pôr um fonte color para cada título. Agora não, eu venho aqui, crio uma classe aqui dentro do CSS, né? E aí eu vou formatar dentro dessa classe as minhas tags, né? Então aí eu posso chamar a classe para cada título e isso economiza em código e também, né, na agilidade do processo. Agora aqui, pessoal, o JavaScript, gente, ele é uma linguagem de script, mas também ele é parecido com a programação.
Só que a diferença é que ele não roda dentro de ele não precisa de um compilador. Eu não preciso compilar. Ele é inserido dentro do nosso HTML. E por muito tempo não deram tanto valor no JavaScript, tá? Hoje não, hoje ele é bem porque ele é mais rápido. Porque quando surgiu o Java, as pessoas confundiam muito e confundem a utilidade do Java com o JavaScript. Não, o Java é mais fácil, só que o JavaScript veio com um conceito fantástico, mas não é para aplicativo assim, depende do que for fazer, né? Mas ele é para web também, ele também pode ser usado dentro da web, mas assim, ele não é tão leve. Eu preciso do Classroom e vai embora. Mas o JavaScript, ele faz algumas coisas que eu não precisava usar o Java. Né? Eu quero pôr um botãozinho, quero pôr sim e não. Eu vou lá no Java, criar um aplicativo, usar a máquina virtual para pôr um botãozinho sim e não. Tá? Não, eu tenho outras funções. Então aí a galera retoma para o JavaScript e hoje ele tem um espaço bacana aí para a gente estar utilizando. Tá? Só que assim, eu esqueci o ponto e vírgula, ele para de funcionar tudo. Ele para de funcionar. Tá? Porque ele tem uma sequência. Ele interpreta linha por linha. Tá? Então a programação ele interpreta linha por linha. Então, se tiver um erro, ele não consegue andar. Tá? E aí, galera, aqui é apenas um exemplo. Tá? Muito na área acadêmica, tá? E até em curso técnico, devido aos equipamentos que nós temos, a gente para muito aqui. Ó, chegou aqui e acabou. Né? Na questão do front-end. Mas, né, existem várias outras. Aqui é apenas um exemplo. Tá? Tem mais. Mas eu tenho bibliotecas, né, que vai me dar umas interfaces melhores, formulário, comunicação com o banco de dados, que vai me economizar tempo e assim por diante. Então, por exemplo, né, para CSS e JavaScript, há bibliotecas e frameworks que possibilitarão a criação de designs, né, como o Angular, o Vue.js, o Bootstrap, né, e entre outros. Beleza, pessoal? Então é assim. Se eu quiser evoluir na área, eu não paro aqui, né? Aí vamos estudar as bibliotecas existentes, as classes existentes, e conforme eu for descobrindo, eu vou aumentando o meu portfólio de desenvolvimento, tá? Porque existe muitas, né? Então, e cada um vai se identificar com uma, tá, galera? E aí, eu venho pensando no back-end. Mas preste atenção num detalhe. No back-end, eu não fico preocupado com a experiência do usuário. Porque quem tem que ficar preocupado é o front-end. Então, quem tem que ter uma acessibilidade para eu chegar, uma facilidade, para eu chegar no carrinho de compras, não sou eu que vou programar o carrinho de compras. A disponibilização daquele carrinho, um exemplo, né? A disponibilização daquele carrinho de compras é essa parte que o pessoal aí do experiência de usuário, né, que teve que pensar. Então, no meu back-end, tá, eu vou pôr as regras, né, implementação de regras, regra de negócios, e aí eu gero aplicações para a web. Né? Então é assim, vamos supor, eu vou escolher um produto, ele tem uma primeira regra. Na hora que eu escolho o produto, ele vai pesquisar no banco de dados para ver se tem no estoque. Aí ele pesquisa no estoque, se tiver, ele vai permitir eu colocar ele no carrinho e vai mostrar a quantidade para mim. Então, um exemplo, aqui eu defini algumas regras de buscar, de consultar. Se for igual a 0, ele fala que o estoque, né, não tem produto no estoque, então ele não vai para o carrinho. Se ele tem estoque, né, beleza, ele vai para o carrinho e mostra para o usuário a quantidade que tem, porque ele vai ter que escolher a quantidade. Tá? Então, ele vai montar toda essa implementação de regras. A regra de negócio, um exemplo, a forma de pagamento, né? Como é que vai ser cartão de crédito, como é que boleto, ele é vinculado com o Mercado Pago e assim por diante, né? Essas regras de negócio. E, né, com isso eu gero uma aplicação de web, né? E ele acaba virando uma aplicação e vai no final tudo se interligar, tá? E pessoal, linguagem de back-end, né, para a gente desenvolver, né, nós temos várias, aqui alguns exemplos, o C#, PHP,
Java, Python, Ruby e assim por diante. Tem várias outras aí também no mercado, tá? E aí, eu acho que acabei por aqui, né? Eu tenho back-end, eu tenho front-end, mas aonde está aquele meu produto? Opa, gente, eu perdi, peraí. Funciona. Aí, aonde está o meu produto? Aonde ele foi parar, né? Como que está aquele, onde está o estoque, né? Então assim, eu pus aqui, para que o back-end seja mais completo, eu preciso, né, ter o conhecimento e também trabalhar. Um minuto, gente, não tem ninguém aqui. Aí, pessoal, eu também tenho que ter o conhecimento. Porque assim, eu posso, galera, eu posso ter a minha empresa, dependendo do tamanho da empresa, tá? A estrutura, eu posso ter o cara que faz o front-end, eu faço o cara que faz back-end e tem o cara que só faz banco de dados. Por quê, pessoal? Até para documentar, né? Eu tenho o MER, né? DER, diagrama de entidade de relacionamento, o MER, e aí eu posso utilizar eles, né? Fazer toda a estrutura para depois criar o meu banco. Aí usando o SQL, né? Aí tem o MySQL, SQL Server, o PostgreSQL, o Oracle, né? O MariaDB lá e assim vários outros, tá? Então, galera, eu preciso front-end, back-end e o banco de dados, né? Para eu dar a funcionalidade. Então, galera, é assim: eu crio o projeto, desenvolvo o front-end, desenvolvo o back-end e desenvolvo o banco de dados. É lógico que isso não tem uma etapa, os três podemos desenvolver paralelamente, tá? Paralelamente, beleza, galera? Então, esse é um pouquinho da área de desenvolvimento, né? Que eu deveria seguir para ter um projeto consolidado, tá bom? Então, o objetivo nosso é, nas próximas aulas, a gente começar a pensar nessas etapas, né? Então, vamos pensar... Gente, assim, usava-se outro nome, falava entrevista, né? Hoje, virou uma coisinha... O pessoal da informática gosta de incrementar, né? Hoje fala briefing, né? Então, assim, o briefing, ele é a primeira parte. Quando eu respondo todas as minhas dúvidas com relação ao sistema, eu continuo, tá? Então, a gente vai mostrar algumas técnicas aí para criar esse projeto, tá? De repente, vocês já viram esses conteúdos que eu passei hoje, mas é uma introduçãozinha para a gente começar, e aí eu começo a apresentar algumas ferramentas para vocês. Eu apresentei bem rápido aqui algumas coisinhas, tá? Mas a gente vai fazer com calma e adaptando a realidade de vocês. Certinho, galera? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Professor, o slide que o senhor apresentou, agora o senhor vai disponibilizar no Moodle? Sempre, fio, sempre, tá? Tudo que eu vou passar para vocês vai estar no Moodle, tá? Depois hoje eu não sei se eu consigo, mas até amanhã cedo tá lá tudo, né? Hoje eu pus só o começo da disciplina, aí eu terminei o slide, né? Bem corrido aí o nosso processo, mas assim, já tá tudo, né, organizadinho, mas até amanhã cedo tá tudo lá, tá? Da aula de hoje, beleza? Galera, é muito importante eu entender o processo de desenvolvimento, né? Porque senão eu me perco no caminho, né? Assim, não é só técnica, tá? A técnica é importante, mas eu preciso de organização, eu preciso de criatividade, eu preciso de padronização, para depois começar. Eu quero programar. Você chega lá na faculdade, ou no curso técnico, numa aula, eu quero mexer, eu quero mexer, eu quero mexer. Né? Mas vocês já estão acostumados, vocês estão já no nível superior, né? É outro caminho, muitas das coisas aí põe para vocês pesquisarem, para vocês descobrirem, tá? E se tudo der certo, né? Vai dar certo, né? A gente vai terminar com um projetinho bacana, prático, tá? Prático, porque assim, você já tem a parte teórica lá no TCC, nas outras disciplinas, né? Mas assim, eu vou passar algumas coisas teóricas necessárias, mais importantes aí, para a gente criar o nosso projeto. Certinho, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Professor,
Professor, na verdade eu fiquei pensando agora com a sua apresentação que talvez eu nunca parei para pensar qual que é a linha, assim, essa sua última explanação aí, eu fiquei pensando que eu confundo back-end com o banco de dados, porque na minha cabeça o front-end é a parte visual e o back-end seria a parte que você armazena os dados, né, O back-end. Então, do back-end. Isso. Só que aí eu fiquei pensando, o back-end se resume a criar formulários? Eu fiquei pensando nisso, sabe? Qual que é, tipo... Olha, não, nem tanto. Vamos pensar assim, tá? Vamos pensar no PHP? Tá? Pensa comigo no PHP, né? Você criou o formulário e o formulário, dependendo do que você for fazer, não é tão simples, tá? Mas aí você precisa buscar dentro, ou você vai cadastrar, ou você vai fazer a consulta, ou você vai fazer um relatório, tá? E a pessoa de criar um banco de dados, porque assim, a gente acha que criar um banco de dados é simples, né? E essa criação do banco de dados não é só você ir lá no SQL e criar ele, não. É toda a estrutura, definir os relacionamentos, quem são a chave primária, quem é a chave estrangeira, tá? Quais são os campos que serão indexados. O cara do banco de dados, ele prepara tudo isso, né? E de repente o cara do back-end vai pegar tudo isso já preparado e aí ele vai jogar dentro da sua aplicação, tá? Então vamos lá, ele precisa fazer uma consulta, né? E qual é a chave primária, né? Que ele vai, qual é o campo que está indexado? Um exemplo bem assim, bem simples, né? Vamos falar assim, bem simples. Então assim, ele vai jogar tudo isso dentro do HTML, tá? Embutir o JavaScript para dar uma animada no processo, ele já tem lá os botõezinhos do exemplo, né? E aí ele vai fazer toda essa logística dentro do meu front-end, tá? Mas assim, você tem razão até. Muitas das empresas não dividem a atividade, tá? Não divide, mas assim, eu preciso ter um cara. Antigamente a gente falava analista de sistemas, né? Que ele tem que montar esse meu banco de dados. E não é simples montar um banco de dados, tá? Então vou pensar no swap lá, vou falar do nosso. Eu tenho lá as tabelas primeiro, né? Eu tenho a tabela do aluno, a tabela do professor, a tabela do servidor, né? Do administrativo, a tabela das empresas. Eu tenho, enfim, vai criar N tabelas, e aí vai definir os relacionamentos e vai embora. Mas aí, vamos pensar assim, tá? Você tem a parte de gerenciamento. O cara do back-end não vai gerenciar o teu banco de dados. Quem vai gerenciar é o desenvolvedor do banco de dados, tá? Que a questão de backup, onde ele vai ficar armazenado e assim por diante, né? Vai instalar lá a questão do banco de dados. Como é que eu vou configurar o MySQL lá no servidor, tá? E aí o cara da arquitetura. Então, assim, as tarefas são relacionadas, tá? Mas podemos dividi-las, né? Então, assim, não é só criação de formulário, né? Você vai ter que buscar, gravar nessa tabela, né? Como é que você vai fazer a criptografia e assim por diante, tá? Então, ele pode ajudar nessas partes também, entendeu? Nas definição das regras. Integrar, né? Integrar, tá? Mas assim, é o que eu te falei. O cara do banco de dados tem que conhecer um pouco de front-end, tem que conhecer a realidade do back-end e vice-versa, todos eles, porque todos eles se integram, tá? Todos eles se integram. Mas o back-end não é só... até o João falou uma coisa bacana até na fala dele. Não, eu trabalho no back-end, em banco de dados, né? E no front-end. Hoje no interior, e dependendo do tamanho da empresa, o cara acaba fazendo tudo, tá? Mas depende de que ramo que ele está seguindo. De repente ele já desenvolve alguma coisa para um público específico, para uma empresa específica, e aí ele não precisa de toda essa estrutura, de todo esse pensamento, né? Mas é isso, né? Então assim, depende muito da estrutura da empresa. Vamos falar assim que são áreas relacionadas, tá? E que aí eu vou escolher e aí eu vou me aperfeiçoar, né? E numa delas. Então é assim, o cara do back-end, ele vai saber de HTML, ele vai saber um pouquinho do CSS. CSS nem tanto, né? Porque ele não precisa do CSS para criar nada. Então ele vai entender o que ele precisa saber, né? Então ele não precisa saber todas as linguagens, né?
Então, assim, eu não preciso saber do CSS, mas eu preciso saber do JavaScript, tá? Então, assim, por exemplo, o botãozinho de busca. O botãozinho de busca, ele não tem um banco de dados para buscar dentro do site, tá? E aí o cara do back-end vai fazer ele também, né? Vai dar uma função para ele lá, e assim por diante. Beleza? Gente, tem... Certinho, Adriana? Alguém quer falar mais alguma coisa, galera? Professor, eu queria saber se o senhor, para a gente poder entrar em contato. Tá no grupo lá, não tá? Mas eu ponho aqui pra você, ó. 19. Mas eu acho que eu tô no grupo lá. Tô sim, eu pus as informações hoje, tá? Já conversei com a Letícia esse dia, né? Mas aqui tá meu zap, ó. Tá? Viu, galera? Pode me chamar. Pode me gritar, se vocês tiverem dúvida, quiser sugestão, acho que não sei se foi da turma, não foi da turma de vocês não. Eu tenho um projeto de extensão aí que eu tô tocando, né? Aí o cara queria conversar comigo fora do horário, não sei se é da turma, né? Aí eu acho que não, porque vocês já estão terminando. Mas se tiver precisar de alguma ajuda no TCC e de repente o orientador não está disponível, vocês precisam de alguma coisa, estamos juntos, tá? Se eu souber responder, se eu não souber eu busco e a gente vai se relacionando. Né? Eu não sei se você estava, João, na primeira aula de apresentação minha semana passada. O real também é virtual. O virtual também é real, tá? Então eu não posso ficar distante dos meus alunos, né? A gente precisa fazer essa dinâmica e ter uma importância, né? nesse processo aí de aprendizado de vocês e vamos fazer os 6 meses aí bacana, né? Certinho, galera? Eu tenho aí 8 aulas com vocês, né? Então eu tenho uma, sem ser dessa disciplina da outra, eu tenho uma carga aí legal para trabalhar com vocês, tá? Mas, oi, João. Na verdade, só comentando, no módulo eu só faço essa disciplina, porque eu não estava nas aulas anteriores. Ah, é verdade, né, cara? Vocês podem escolher as disciplinas, né? Mas você já cursou as outras ou só escolheu essa por enquanto? Essa é a última. Essa última. Sim, fora o TCC no caso. Tá certo, tá certo. Não, então já, beleza, beleza. Tá? Certinho, galera. Wesley, tem alguma pergunta, filho? Lucas, Brian? Tranquilo, professor. Então tá bom. Galera, é o seguinte, ó, esse vídeo, essa aula foi gravada, tá? Eu vou disponibilizá-la para vocês. Essa semana eu não vou dar nenhuma atividade não, tá? Para a próxima, assim, a gente já começa, eu vou apresentar as primeiras ferramentas aí para a gente pensar no projeto. E aí já vou pedindo para vocês já criar alguma coisa, tá? Mas é o seguinte, eu também eu vou deixar só uma atividade para vocês. A Letícia vai me ajudar, tá? O projetinho final eu vou dividir aí num grupo de 3 pessoas, tá? Não mais, pode ser menos. Eu quero fazer sozinho, né? Sem problema. Quero fazer em 2, sem problema. Quero fazer em 3, até 3, tá? Porque aí cada um vai desenvolver um projeto, mas não é um estilo TCC, é uma coisa bem tranquila, tá? Então, a Letícia, se ela puder, como ela está como representante da turma, e puder me ajudar nessa organização, eu te agradeço, tá? E aí, então assim, aí eu vou disponibilizar um formulário, tá, para vocês preencherem com o nome aí da equipe, tudo certinho, tá? Mas depois eu ponho para vocês. E então a atividade é que vocês se organizem, tá? E vem para mim aí na segunda-feira que vem com o grupos montado. Beleza, pessoal? Né? Gente, eu acho que o Vitor conseguiu entrar agora. E foi chegando mais. Eu mandei o link pros dois, eles conseguiram entrar. Agora, não brinco, Wesley. Não, Vitor. eles estavam vendo a aula aqui, tava transmitindo. Ah, tá do teu lado aí, bacana, bacana. Tava transmitindo pra eles a aula, né? Mas agora eles conseguiram entrar. Beleza, beleza. Pedro, seja bem-vindo. Beleza. Pedro, seja bem-vindo. Vitor, seja bem-vindo. Olha, a aula de hoje, né? A gente está chegando no finalzinho aí. Eu gravei, tá? Se vocês não assistiram também, o Wesley falou que disponibilizou, tá?
mas eu gravei ela, vai estar na plataforma, tá bom? E aí na outra segunda vocês voltam aí, a gente... Vamos fechar às 7h30, galera? Ou 7h10? Pra gente começar. Oi? É diferente também. 7h30 eu acho que é melhor. 7. Eu acho que é melhor. Beleza, fechado em 7h30, tá? Então a gente começa e assim, é o que eu falei pra vocês, a aula nossa vai de 1h30, 2 horas, tá bom? E na outra semana acaba a molezinha, vai ter uma atividade, mas a atividade de hoje é vocês se organizarem em grupos de até 3 pessoas. Beleza, galera? Pode se, de repente, não, TCC eu acho que é individual de vocês, né? Não é em grupo não, um grupo é só no técnico. Tá? Então é assim, aí vocês criam um grupo e para vocês trabalharem num projeto junto aí. Certinho, galera? Fechou? Então tá bom, tá? Obrigado aí, até na próxima semana. O conteúdo, o slide, os links que eu falei lá para criar o wireframe, tá? Eu vou deixar tudo aí nessa primeira aula, tá bom? Do que foi comentado hoje. Fechou? Então tchau, tchau, galera. Boa noite. E valeu. Valeu, professor. Falou. Boa noite, professor. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.